coração que chega ao zóio mareja, que peleja de missão, sobre a estola desse homem que clareia nos caminhos a visão. A pedra fundamental da nossa igreja, o sangue, o vinho, a carne e o pão, pelas mãos de quem trabalha nessa mesa, a transubstanciação. Eu tenho certeza que não há riqueza maior que o amor, que há em toda missa, em cada clamor, que esse homem santo leva a Deus um canto que transforma o coração. Quem busca a esperança no olhar de uma criança, vê que é importante para um país uma igreja santa, e na comunidade onde mora um padre, o povo vive mais feliz. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham pelo Facebook da Paróquia Nossa Senhora da Assunção de Barbacena. Estamos falando sobre o sacramento da ordem. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindo, Sander. É o momento de encontro nosso bate-papo, a nossa formação. E hoje queremos trabalhar essa parte final sobre a figura do padre, né? A imagem do padre. Evidentemente, tem tantos outros assuntos relacionados ao ministério sacerdotal, o sacramento da ordem. Para nós, basta apenas trabalhar alguns outros temas que vão completar aquilo que já falamos anteriormente, que você pode encontrar no YouTube da Paróquia Nossa Senhora da Assunção de Barbacena. Hoje vamos pensar um pouquinho sobre a figura do padre, a imagem do padre. E a pergunta que muitos fazem: por que o padre é tão visado? Sabemos como o padre muitas vezes é visto como alguém fora do normal, fora do tempo, um homem diferente dos demais, e muitas vezes incompreendido, é alvo das opiniões mais desencontradas e das críticas mais ferinas e objetos das piadas mais quentes. Não é mesmo? Já ouvimos isso em nosso contexto e muitas das vezes presenciamos. Isso acontece, em primeiro lugar, porque falta uma noção exata do que seja o padre, do que ele representa. O sacerdote estará sempre completamente desfocalizado por nós se não o compreendermos como representante de Jesus Cristo em sua missão salvadora da humanidade, como o mediador entre Deus e os homens. Se não entendermos, afinal, o plano de Deus destruído pelo homem e reconstruído por Cristo, reconstrução esta continuada pelo Cristo através do sacerdote à frente do povo de Deus. Mas há explicações práticas psicoteológicas da rejeição do padre. Em primeiro lugar, uma explicação bíblico-teológica. O próprio Jesus já disse aos apóstolos e nos apóstolos a todos os sacerdotes: se a mim, o Mestre, trataram assim, a vocês, meus discípulos. Realmente, o discípulo não é maior do que o Mestre. Então, se Jesus Cristo foi tratado da forma que fora, muito menos aqueles que serão discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo sofrerão na pele o que Jesus sofreu. Aliás, nem chega a sofrer como Jesus sofreu. A psicologia também tem uma explicação sobre a aversão que muitos têm pelo sacerdote. É que, quer queiram, quer não, o cristão batizado que deveria estar vivendo comprometido com o plano de Deus, com o reino, e não o está fazendo,
com sua vida deixando muito a desejar, quando esse cara vê um sacerdote, ele vê um dedo em riste, lembrando-lhe sua vida, seus descompromissos e muitas das vezes a sua vida bipolar, seu comportamento duplo e a reação explicável psicologicamente é uma defesa, uma repulsa, ou seja, as críticas acirradas com relação à figura e à imagem daquele sacerdote. Outra explicação, infelizmente real, é a seguinte: você na sua infância ou na adolescência viu um sacerdote dar um mau exemplo. Aquilo ficou gravado na sua sensibilidade. Então, quando você vê um padre, lembra-se do fato. Pronto, a reação é esta: os padres são assim. Ficou a marca, mas pense, o que dói para o padre é justamente essa generalização. Os padres são assim. Claro que há caros colegas que envergonham a gente, mas todos são assim? É muito fácil e cômodo meter o pau nas falhas do padre. Desculpe a expressão. Mas você já pensou seriamente, de modo humano, com o coração nas renúncias do padre? Pois veja lá se você concorda com algumas dessas reflexões. O padre, por amor à comunidade de esposas, de maridos, de filhos, renunciou ao amor afetivo e efetivo, de presença como esposo ou como pai, mas não renunciou à compreensão, ao carinho, ao amor de amizade. O padre não virou uma geladeira. Ele precisa da amizade, da compreensão, do calor humano. Depois, você já pensou que o padre renunciou a ouvir de um garoto, de uma garota, chamá-lo com o doce nome de papai? Renunciou a perpetuar seu nome, seu sobrenome através dos filhos? Opcionalmente, por amor à comunidade. Por amor a você, sim. O padre rompeu a continuidade de seu nome gentilício para poder dá-lo a todos da comunidade para a qual ele optou viver. Certamente você sabe apreciar as delícias do amor familiar. O amor à esposa, o amor ao esposo, o amor aos filhos, o amor aos pais. A convivência num lar de amor, de paz. A isso tudo o padre conscientemente, opcionalmente, por toda a vida, renunciou para poder ser de todos, servir a todos, amar a todos como filhos sem exclusividade. E com isso, assumindo a atitude do pai que maturamente e com grande maturidade tem coragem de consertar os filhos por amor. Então, meu irmão, minha irmã, antes de meter o pau nos erros do padre, antes de analisar os seus erros, as suas falhas, por favor, seja cristão verdadeiro. Veja se você medita também no lado positivo, nas renúncias do padre, em benefício dos outros, assim como foi a vida de Jesus, só viveu para os outros. E quando o padre erra, tem defeitos? Claro que não podemos aprovar o que é errado, mas sua primeira atitude é rezar pelo padre que erra, ou é desancar o padre que erra. Ele é também, como você, um ser humano limitado, sujeito a misérias e pecados. Conclusão: rezem pelos padres que erram, rezem pela perseverança dos padres em sua vocação
e reze pelas vocações sacerdotais, para que Deus nos mande muitas e santas vocações sacerdotais e religiosas. Por isso, sejam vocês os pais e os irmãos do Padre. Quando falo aos leigos, nossos irmãos, sempre digo: você tem que ser o irmão, o pai do Padre. E quando falo às mulheres, também digo: vocês, minhas irmãs, vocês têm que ser muitas vezes a irmã, a mãe do Padre. É assim. O padre muitas vezes precisa ouvir um conselho, uma boa palavra, e às vezes também uma palavra dura, enérgica, ditada pelo amor. Você, meu irmão, minha irmã, você precisa às vezes corrigir o padre. Não que vá ensinar teologia, doutrina ao padre, e o que muitas das vezes acontece no contexto em que nós vivemos. Mas sem falar suas atitudes menos adequadas, seu modo talvez personalista demais em conduzir a comunidade, etc. E o padre pode nem estar percebendo alguma grossura que esteja cometendo. Então você, como irmão, como irmã, como pai ou como mãe, deve adverti-lo dentro da caridade cristã. E mesmo que ele ache ruim, mesmo que ele seja estouradão, volte de novo. Olhe, padre, você sabe que eu amo muito, quero muito bem a você. O difícil, muitas das vezes, é você ouvir isso da parte das pessoas que chegam até você, né? As pessoas já chegam muitas das vezes ao sacerdote com pedras e pau. E é porque talvez a gente precisa remodificar o nosso vocábulo, né? Dizer, é porque eu lhe quero muito bem, é que volta a falar com o Senhor. Ora, não é possível que o padre, por mais bronco que seja, não vá perceber que numa atitude dessa há muito amor por ele e interesse pela pastoral paroquial. Mas, entretanto, que o teu amor expresse de fato a tua vivência. Porque há aqueles que dizem, olha, padre, eu amo muito o Senhor, né? Dá uns tapinhas nas costas do padre, dizendo que é um amor verdadeiro. O pobre do padre, do sacerdote, quando chega em casa, a camisa dele está toda suja, né? A pessoa ama nada. Ela faz um discurso de um amor, mas no fundo, ela está limpando nas costas do padre tudo aquilo que são as sujeiras dela, né? A pouca vivência, o pouco relacionamento em comunidade, as confusões que arruma dentro da vida da comunidade. E aí uma forma de dizer aos demais com os quais ela briga de que é próximo do padre é sempre se fazer próximo, dizendo de que é um irmão, é um pai, uma mãe, e às vezes está ali para poder ajudar, está nada, está ali para poder somar. Eu me recordo, certa vez, alguém dizendo assim, olha, eu só estava vindo para a paróquia, mas eu gostaria de dizer que eu fui muito próxima do padre que faleceu, né? Fui amicíssima do padre que faleceu. Mas mal sabia a pessoa de que eu já havia presenciado em conversas anos anteriores, de que essa mesma pessoa tinha ido à minha paróquia, numa outra paróquia, evidentemente não em confissão, se queixar desse dito padre, dizer que era um péssimo padre, que era uma pessoa que não fazia uma boa administração, uma pessoa que estava decadente, uma pessoa... E depois, mais tarde, dizia que era uma pessoa que era próxima dela. Então, olha, vamos ser sinceros, vamos ser autênticos, né? Dizer que todos nos amam, isso é difícil. Eu acho que nós, padres, somos maduros de perceber de que nós não estamos aí para poder ser amados por todos, nem Cristo foi. Mas nós estamos aí para tentar nos unir enquanto família, né? Mas sabemos que mesmo dentro da família há pessoas que não aceitam uns aos outros. Na vida da comunidade não é diferente. E há pessoas que perdem tempo de criticar, de falar mal do seu padre e de colocar nas redes sociais e o que for. Elas estão perdendo o seu tempo com relação a isso.
E nada mais estão demonstrando que não são cristãos maduros, autênticos, porque eles estão cuspindo no prato que estão comendo. Porque quem traz até nós a Eucaristia é o próprio sacerdote. Também o sacerdote, mesmo no concordando com o bispo, ele se submete à obediência ao bispo. E não sai aí postando, e nem é doido de fazer isso, postando questões com relação à administração ou à imagem do bispo. Ele não faz isso. Então é preciso que a gente tenha um pouco de consciência e maturidade. Realmente há muita queixa sobre os padres, principalmente na pastoral. Há padres que instrumentalizam o leigo, usam literalmente o leigo para as obras paroquiais. Só penso na convocação dos cristãos leigos para as obras paroquiais. E se esquecem que lugar de cristão leigo não é a sacristia, nem o templo, mas as realidades temporais. Essa é a missão do leigo. Então, muitas vezes é preciso que os próprios leigos lembrem isso, com a admoestação mesmo enérgica aos padres e aos vigários. O papel dos leigos é se unir para a construção da família e comunidade. E aí então qual que é o papel do padre? Tentar costurar, tentar remendar as queixas, os desentendimentos, para que as pessoas formem, na verdade, uma verdadeira colcha de retalho, né? É preciso que nós nos emendemos com as nossas diferenças para construirmos esse contexto que é a colcha de retalho, né? E aí eu falo que esse é o papel, a difícil tarefa de um padre, né? E muitas das vezes as pessoas acham que para poder o padre estar bem, ele não pode, ele tem que estar bem comigo e não pode estar bem com o outro porque eu não concordo com o outro, não combino com o outro. Não. O papel do padre é tentar costurar um ao outro para formarmos a grande comunidade. Ele não está ali para poder apoiar um, apoiar o outro. No entanto, que eu tenho sempre para mim, pode ser mais próximo que seja de mim, o que eu tiver que falar, eu falo e tento corrigir a pessoa, independente se está próximo ou distante. Então é preciso que a gente pense com relação a isso. Outro conselho ao seu vigário e a seu amigo padre, que ele estude. Há muito padre que não lê, não estuda, e vai ficando para trás de muito leigo que hoje sente a necessidade de estudar. Sim, quanto padre por aí que não conhece os documentos da Igreja, Vaticano II, Medellín, Puebla, documentos da CNBB, documentos dos papas. Caríssimos irmãos leigos e irmãs, não se acanhem, não, deem uns puxões de orelha dos seus irmãos sacerdotes em nós padres. Então aí é preciso, não basta ser só padre, né? A gente precisa também se atualizar, ler, né? E pensar assim, de que ser padre hoje é necessário que haja um sacrifício. Cada padre, cada religioso teria nos contar a história da sua vocação, como ela surgiu, como se concretizou, como chegou ao final. A começar pela manifestação da resolução da parte dos candidatos quanto à coragem para a decisão para revelar à família, à sociedade sua vocação. Há reações as mais variadas, há enfrentamento, há objeções, dificuldades a vencer e por parte da família a renúncia da presença de um filho. Sonhos dos pais talvez desfeitos com a nova resolução do filho. Um filho que, quem sabe, já esteja representando um esteio, uma ajuda no sustento da família. Os justos, compreensíveis apegos afetivos, carinhosos dos pais. E muitas vezes o sacrifício material que representa ajuda para o sustento durante o seminário. Quanto não, certa humilhação do candidato que, não podendo contar com o auxílio material dos pais, deve recorrer a benfeitores. Sei bem o quanto isso é doloroso, principalmente para um jovem com vida mais ou menos independente. Além do que, os sacrifícios pessoais.
Olha, não são poucas as pessoas que chegam até nós tendo em vista o sofrimento de um padre na administração de uma comunidade e que diz, olha, seja qualquer outra coisa na vida, mas não vai ser um padre. Ser um padre hoje é sofrer. Sofrer por quê? Porque há muitas pessoas cobrando e poucas pessoas elogiando. A gente ouve isso. E por muitas vezes é por amor mesmo ao sacerdócio que nós continuamos. Mas se formos pensar, hoje há muitas cobranças com relação à figura e à imagem do padre. E digo assim, olha, eu não gosto nem de pensar se o padre que está tão próximo ao povo nas suas paróquias é muito cobrado. Olha, rezem pelos nossos bispos, porque são cobrados pelo povo e são cobrados pelos padres. E conto muito os nossos pobres bispos, desculpe a expressão, os nossos bispos aí, em tamanho sofrimento na administração de uma diocese, de uma arquidiocese, também precisa resolver e descascar os abacaxis existentes, né? E quando muitos são criticados, mal falados e não são ouvidos. Então rezemos também por eles, né? E aí nós dizemos um padre que incomoda. Depois do Vaticano II, havia na área dos seminários e da formação sacerdotal uma como que expectativa traduzida mais ou menos com estas palavras. Agora vamos esperar a figura do novo padre. Francamente, eu nunca fui capaz de entender bem isso. Sempre entendi e continuo a entender que a figura, o modelo do sacerdote, sempre foi e será um só, Jesus Cristo. Caminho, verdade e vida. Sempre entendi que o povo quer que o novo sacerdote, um homem de fé, comprometido com o Evangelho e com a Igreja hoje, um homem de fé na dimensão vertical e na dimensão horizontal social, um homem de oração que alimenta a sua vida na Eucaristia, que conta com as bênçãos da Mãe de Jesus, um apóstolo que consome seus dias e horas e minutos no serviço do Senhor, junto aos irmãos na defesa da justiça, dos direitos humanos, como voz e vez dos que não têm voz nem vez. Fora isso tudo, disso tudo, que a nova figura do padre estaria por vir? Não foi isso tudo que Jesus fez, e não foi por isso tudo que ele deu sua vida numa cruz? E não foi para garantir isso tudo que ele ressuscitou ao terceiro dia? Bem, mas realmente, nós podemos e devemos falar das duas dimensões sacerdotais que devem orientar toda a vida sacerdotal e apostólica do padre. Antes de mais nada, talvez tenha a dizer que sou insuspeito para falar desse assunto. Em primeiro lugar, com os meus atuais 21 anos de sacerdócio. Quem me conhece diz, nem parece. Obrigado. Eu fui formado à antiga também. Estudei teologia, mais essencialista fui coordenador de pastorais, de movimentos, em paróquias diferentes. Conheci essa possibilidade antes do Vaticano II, no meu seminário menor, com as missas em latim, e uma pastoral mais reservada, mais fechada, bem como aqueles que, voltados para a teologia da libertação, teologia vivencial, ou como queiram chamar. Mas também não sou só da antiga e segurão com a experiência da vida. Já fui chamado de uma porção de nomes bonitinhos, como filocomunista, subversivo, congêneres, mas depois eu como aonde quero chegar. Bom, o interessante não é aquela imagem de padre de direita, de esquerda, de centro. A gente sempre tem que pensar de que o padre está voltado para
a missão de nosso Senhor Jesus Cristo, a continuação dessa missão do Cristo no mundo. Por isso, nós temos que pensar aquele padre dentro dessa questão do plano de Deus, que nada mais diz do que dar a entender que toda a nossa vida deve ser vivida na dimensão vertical para Deus e na horizontal social, fraterna com os irmãos. É essa a nossa missão, apontar para Deus. Eis aí as duas dimensões da vida sacerdotal, união com Deus e união com os irmãos. Só desejaria lembrar que não pode haver dicotomia, separação entre essas duas dimensões, que na realidade fazem uma dimensão só, vivida na fé, na esperança e no amor. A distinção é didática, é distinção, não separação, dicotomia. Então, o padre não pode ter uma vida de fé vertical, senão, para melhor traduzir-se no dia a dia aos irmãos, horizontal. Uma coisa alimenta a outra. Que sentido teria sua vida sacerdotal com Deus vertical, se não para ser serviço aos irmãos, doação aos outros? Então há esse contexto, né? Essa verticalidade e essa horizontalidade. O padre é aquela imagem espiritual dentro da vida da comunidade. E como imagem espiritual, a função, a grande missão dele dentro da vida da comunidade é conduzir o povo até Deus. Evidentemente, para conduzir o povo até Deus, é necessário que se quebre algumas questões dentro do contexto da vida de comunidade. Então, a gente fala assim, em muitas comunidades há hereditariedade, né? Que são as pastorais que passam as suas funções, parece-me de que já está ali numa linha de hereditariedade, né? As pessoas vão passando aqueles costumes, aquelas doenças, aquelas administrações como se fosse hereditário. Então, não se tem como inovar, não se tem como corrigir, não se tem como... E o padre precisa quebrar isso. Dizer assim, de que, na verdade, todo o trabalho ele é voltado para aquela linha de organização pastoral em sintonia com a própria igreja e com a própria arquidiocese. Né? Então, qual que é a função do padre? Alinhar esses trabalhos. Você vai em algumas comunidades, há coordenações que estão aí há anos, e quando você fala que precisa mudar, não tem ninguém para entrar. E quando consegue mudar, eu já coloquei alguém no lugar. E aí você vai ver aquele alguém, é parente, é alguém próximo, são os mesmos costumes, as mesmas doenças, então não funciona. Dizer assim, de que a gente deve viver essa vida de igreja porque sempre foi dessa forma, é a gente criar uma certa confusão dentro da vida da comunidade, né? E mais, o homem que Deus fez seu filho e nosso irmão não é um anjinho ou uma alminha a quem o padre deveria ficar ensinando a bater asas ou distribuir-lhe os sacramentos dentro de um templo, dentro de uma sacristia. O padre, a igreja tem como missão, dentro do plano de Deus, defender todos os direitos humanos dos filhos de Deus. O direito de comer, de ter casa, de ter saúde, de ter escola, de ter respeito, respeitado em sua dignidade de filhos de Deus. Digam-me vocês, o que há nisso tudo de subversivo? Filo comunista e outras ridicularidades que andam na boca de muitos catolicão e de toda essa imprensa eclesiofaga e safada que quer encerrar a igreja e o padre na sacristia a ocupar-se só e exclusivamente do espiritual? Como se Deus tivesse criado só uma alminha, um espírito espiritual, no sentido de ver o homem com uma visão de fé como filho de Deus, sim, mas no homem eu não posso separar o espiritual. Ele é um ser tridimensional, corpo, matéria, espírito, razão e graça, vida divina.
Confira na encíclica Solicitude de Questão Social de João Paulo II, o que ele repete como slogan: salvar o homem todo e salvar todos os homens, pois somos todos irmãos. Por isso, um padre assim, para terminar, ele incomoda. O padre que a igreja quer hoje é um sacerdote que caminhe com ela, que faça a mesma caminhada da igreja hoje. A caminhada do Vaticano II, na América Latina, um padre que faça a caminhada da igreja Medellín, da igreja de Puebla. E no Brasil, a igreja quer um padre que faça a mesma caminhada que faz a igreja da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em sintonia com a proposta do documento de Aparecida, criando sempre mais uma igreja em saída, que vai ao encontro do outro e que se renove nas suas questões sem perder a sua historicidade. Então é preciso colocar isso na nossa cabeça, né? As pessoas pensam que ser igreja é ter um contexto organizacional, né, de pisa aqui, enfeita ali, faz assim, porque sempre foi dessa forma, né? O mundo pode estar pegando fogo lá fora, as pessoas estão afastadas, as pessoas estão aí sem ser evangelizadas, não, mas nós estamos aqui fazendo do jeito que a gente sempre fez. Me preocupa muito quando eu vejo nas comunidades uma certa organização ótima, bela, bonita, excelente, excelente mesmo, sabe? Mas quantas pessoas que já passaram a fazer parte da nossa comunidade, morando nos muitos prédios que começaram a existir no território das nossas paróquias e que a gente nunca foi lá visitar, nunca esteve lá vendo, levando uma palavra, uma mensagem? Quantos foram embora da nossa paróquia e a gente nem tem mais comunicação para ver se estão bem inseridos nas outras paróquias, em outro estado, em outro país? Nós não temos essa preocupação de contexto. E aí não, mas lá dentro está tudo muito bem, está tudo muito bom, e aí fora está assim. Então é preciso que a gente quebre. O padre de hoje é aquele padre que tem essa preocupação. Tá bonito lá a festa, tá bonito a oração, tá bonito o grupo, tá ótimo, você é um bom cristão, você é um exemplo, modelo, quer se apresentar para o outro, apresentar teu currículo vitae, pode apresentar, ótimo. E de que adianta todo esse currículo se a tua fé sem obra se torna morta? Então, acontece, entretanto, que um padre assim hoje, como a própria igreja, incomoda, questiona, desinstala e exige do cristão muito mais do que até agora. Exige, como também a igreja exige do padre, que o cristão não se contente mais com uma prática religiosa de recepção de sacramentos, mas que tenha uma vida de fé. Por favor, não me entendam mal. É indispensável uma vida sacramental, uma vida de piedade, de oração, claro, mas que o cristão não pare por aí. Então é isso que nós pensamos. Portanto, o padre hoje tem que viver sua vocação, seu sacerdócio, afinal, sua fé na dimensão da vida, dimensão política, na dimensão dos problemas sociais. O padre, como a igreja, não pode deixar de falar em política. Bem entendido, política como ética do bem comum. Isso faz parte do plano de Deus, do Evangelho. Tratar a todos com justiça, com seus direitos de filhos de Deus. Claro que o padre, como padre, não pode meter-se na política partidária, nessa coisa que anda por aí. Embora ele, como pessoa, como cidadão brasileiro, possa ter suas preferências partidárias e de candidatos. Não só na política, mas em tudo. Um padre do povo. Bem, penso que deu para entender o que a gente quis dizer. O padre hoje, como sempre, tem que ser um homem de Deus e um homem no meio do povo. Um homem de fé, que saiba traduzir no horizonte, no social, no fraterno, toda a grandeza, toda a força da dimensão vertical da comunhão com Deus. Comunhão essa que dará a força total da dinâmica social fraterna. Quanto mais o padre estiver iluminado e fortificado na vertical,
tanto mais força e dinamismo dará a horizontal social fraterna. É justo isso que peço a Deus para todos os meus caríssimos irmãos no sacerdócio. Daí eu termino dizendo assim, olha, quem nos ajuda é Maria, que mesmo grávida, esquece de si e vai ao encontro de sua prima Isabel. O papel do padre é ir ao encontro da necessidade dos outros. E aí a impressão que eu tenho quando eu mudo de comunidade, e aí vai mais um desabafo, e digo com toda tranquilidade, estou vendo aí a Janaína, que é de Conselheiro Lafayette, Helenice também está aí, minha irmã, mas as pessoas que me conheceram em Sericita, que me conheceram em Ouro Branco, que me conheceram em Lafayette e que agora me conhecem em Barbacena, cada comunidade por onde a gente vai passando e pegando mais experiência do sacerdócio, quando a gente vai chegando para frente, as pessoas, muitas das pessoas sabem criar determinados mecanismos que impeçam a gente de fluir no trabalho, dando-nos uma impressão de que somos inexperientes, não somos bons padres, não somos bons administradores, somos ranzinzas, mal resolvidos, essas questões todas. Seria bom que essas pessoas se comunicassem entre as comunidades por onde a gente passou, né? Falar assim, olha, passei sim, a Janaína falando, passei pela Basílica de Conselheiro Lafayette, passei pelo São Judas, passei por Ouro Branco, olha quanto trabalho bom nós fizemos lá. E fizemos por quê? Porque logo de início o povo se uniu. Evidentemente, me chamava a atenção nas questões que foram as minhas limitações, mas sempre souberam valorizar as iniciativas que nós tínhamos. E isso foi excelente. Por quê? Porque o trabalho fluiu. Olha o São Judas, que era uma pequena capela e se tornou, na verdade, um santuário arquidiocesano e hoje uma paróquia de São Judas Tadeu em Conselheiro Lafayette. Pegamos do nada, não tinha nada, e cresceu, e as pessoas tinham alegria de estar lá, de participar, e na Basílica, muitas das vezes as pessoas perguntavam assim, olha, quem é o padre que vai celebrar? É o padre que anda pela igreja? Então, a gente ficava contente, alegria de servir esse povo, né? Quando você passa por outra comunidade, o início, a pessoa não te conhece, você quebra algumas estruturas para poder mostrar que a igreja precisa abrir, e aí vem toda aquela estaca zero, parece que o padre não tem experiência, ele vem aqui para estragar nossa comunidade, ele vem aqui, daí a gente fala assim, meu Deus, cada vez mais, eu falo assim, vai sendo difícil, né, de ser padre e de viver como cristãos. É preciso que a gente pense, né, que os padres que nós temos é um padre que ele não pode ter uma visão fechada, reduzida, mas ele tem que ser um padre com a visão aberta, enxergar a todos e dar o direito a todos a participarem, a estarem junto à igreja, junto à comunidade, né? Falar assim, muitas das vezes a gente vê as comunidades fechadas, né? São sempre as mesmas pessoas, sempre os mesmos guetos, e que existe nesses guetos uma politicagem, não é nenhuma política, né? Mas uma politicagem que faz com que a comunidade não ande, não flua. Aí eu estava observando ontem o nosso translado de Jesus sacramentado, né? Olha, fiquei abismado em ver as celebrações nas comunidades e as bênçãos nas comunidades das pessoas que assistiram e acompanharam, né? Em torno de 1.500, 2.000 pessoas. Na matriz, nas comunidades urbanas, nós tivemos em torno de a presença na celebração 700, 800,
nas procissões 200, 300, né? E fora, crescendo cada vez mais, né, nas transmissões. É preciso que a gente pense, né? Ou a igreja hoje ela fala assim, olha, a matriz é excelente. É uma expressão que a gente usava, né, antigamente, o centro, onde está lá todo o atendimento, né? Mas quando se fala uma igreja em saída, nós dizemos aqui é a sede. Mas todas as outras comunidades, ela deve ter também os seus atendimentos, a sua acolhida, né? Ela deve ter o direito de sair da sua comunidade lá, local, e vir à sede e ter todo o dinamismo, toda a atenção, toda a participação, porque também a sede é a casa dela. Assim como quem está na sede e as comunidades também ter toda a abertura, participação, essa questão toda. Nós formamos uma só família, essa é a dimensão que eu falo e que eu sempre falei. Falava isso no Sagrado Coração, no São Judas, no Divino Espírito Santo, no São José, Santa Rita de Cássia. Nós formamos uma família. De quem é a responsabilidade dessa família? Não é só do sacerdote, mas de todos nós, né? De todos nós cristãos. Se hoje a comunidade anda em decadência, não é só culpa do padre, não. Uma andorinha sozinha não faz verão. A comunidade anda em decadência muitas das vezes por causa dessa estrutura rígida, lacrada, invernizada que nós vamos criando. Então, por favor, termino esse nosso bate-papo dizendo como o padre Léo dizia, né? Se você não pode ajudar teu padre, reze pelo teu padre, para que seja feliz na missão que executa. Muito obrigado a todos. E aí a nossa fala do Padre Antônio Maria. Obrigado, Elmer, por tanto carinho. Essa sua homenagem eu quero agora estender a todos os meus irmãos padres, a quem peço a bênção sacerdotal. Às vezes cedo o desejo bate a porta, vai seguir a vocação. A saudade em seu peito é contratempo, Deus segura em sua mão. Como um pai que dá vida por seus filhos, o padre doa o seu viver. Farol que indica o rumo num mundo perdido, quem abre os olhos pode ver. E eu tenho certeza que não há riqueza maior que o amor que há em toda missa, em cada clamor, que esse homem santo leva a Deus um canto que transforma o coração. Quem busca a esperança no olhar de uma criança vê que é importante para um país uma igreja santa, e na comunidade onde mora um padre o povo vive mais feliz.